A gente está vendo uma intensificação do que o Trump já propõe desde 2015, 2016, e de alguns aspectos do que eu colocaria é o seguinte, de colocar o imigrante como inimigo, né? Especialmente o imigrante irregular. O próprio uso da palavra ilegal é muito simbólico, né? Nós que trabalhamos nas relações internacionais, a gente sempre avisa os alunos, nunca use a palavra ilegal, né? Porque nenhum ser humano é ilegal. Mas a forma de se referir ao imigrante como imigrante legal coloca esse imigrante como um inimigo, a nomeação desse imigrante como inimigo e o simbólico que vocês colocaram a imagem aí, né, de usar aviões militares para fazer a expulsão, né, para extraditar essas pessoas do território norte-americano. Isso nunca tinha sido feito antes, pelo menos não na memória recente. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma documentação do uso de aviões militares para a deportação. Isso é muito importante para a gente pensar dentro do que o Trump colocou no discurso dele, né, pessoal, que era um discurso falando sobre a emergência da questão da imigração. Então, quando ele coloca a questão da imigração como emergência, é disso que nós estamos falando, dessa consequência do discurso. É o uso do equipamento militar norte-americano no, abre aspas, combate, fecha aspas, a questão da imigração. Eu estou usando o termo técnico, né, irregular ou de não documentados, mas que o Trump vai usar um termo que é um termo que, na minha opinião, cabe como discurso de ódio, né, que é o termo ilegal. Esse termo é um termo carregado muito forte, porque ele animaliza o imigrante. E essa espetacularização que a gente está vendo agora, né, que é o uso das imagens dos aviões militares sendo enchidos de imigrantes como uma promessa de campanha que está sendo cumprida, e de fato foi uma promessa, né, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque é um sinal muito interessante de como o Trump pretende levar não apenas digamos assim, a política externa dele, mas de como ele pretende mandar sinais internos para a política interna. Eu acho que isso é muito importante da gente perceber. A gente pensa essa questão como uma questão internacional, mas o Trump está usando isso como política interna e como uma desculpa para usar o equipamento militar norte-americano dentro do território norte-americano. Na nossa geração, nós só tínhamos visto isso uma vez, que foi no 11 de setembro, e num escopo muito menor. Hoje, nós estamos vendo aviões militares, equipamentos militares como helicópteros militares norte-americanos sendo colocados na fronteira com o México, que é uma ação extremamente hostil, mas também extremamente simbólica disso que eu estou colocando para vocês. Entender o imigrante irregular como inimigo, né? Acho que esse é um bom início de conversa para a gente aqui. É isso. Aqui só para complementar as informações, né? O governo dos Estados Unidos informou que desde a posse do Trump, na última segunda, 538 imigrantes em situação irregular. Eu adorei essa fala do professor. Muito bom, muito importante, né? Nenhum imigrante pode ser colocado como ilegal, porque nenhum ser humano é ilegal. Não, a gente cai muito nisso, né? Sim. A gente de mídia cai muito nisso e fica repetindo a fala trumpista de que alguém possa ser ilegal.